Bom, voltando então, vamos falar um pouquinho sobre o planejamento de carreira, tá? O que que é uma carreira, né? Vamos começar com a teoria aqui. Carreira é uma sequência de posição em que a pessoa ocupa e também de níveis de trabalhos realizados durante a vida dela dentro de uma organização. Do ponto de vista do indivíduo, vai englobar o entendimento e avaliação da sua experiência profissional, enquanto da perspectiva da organização vai englobar as políticas, procedimentos e decisões ligadas a espaços ocupados, nível organizacional, compensação e movimentação, né, promoção e rebaixamento ali de pessoas. Em outras palavras, né, carreira é aquilo que vocês vão ocupar dentro de uma organização e aquilo que você quer investir, né? Você quer crescer, você quer dedicar tempo da sua vida, é aquilo que você tende a gostar, né? E aí você se empolga, se mantém ali, né? Quando você não gosta, você sai e por aí vai, tá? As carreiras, elas se definem em níveis, classes e tipos de promoção, tá? Um nível geralmente tem a ver com o grau de remuneração vinculado a um cargo, tá? Pode ser determinado pela qualificação funcional, né? Por exemplo, um grau de escolaridade ou habilitação, ou como acontece com os servidores do estado de Mato Grosso, o nível é feito com base no tempo, tá? No tempo de serviço. Em outras instituições, em outros órgãos, geralmente essa nomenclatura de nível e classe varia um pouquinho, tá? Muitas vezes é até o inverso do que eu estou falando aqui, tá? Mas nível geralmente costuma ser ou vinculado à qualificação dela ou vinculado ao tempo que ela dedica, né, a cada biênio, a cada triênio, né, a cada 2 anos, 3 anos, ele aumenta um nível como uma forma de incentivar com que a pessoa fique trabalhando ali na organização, tá? Já a classe geralmente tem a ver com um grau de remuneração vinculado ao cargo, cujo avanço se associa ao desempenho do servidor, tá? No estado, né, de Mato Grosso, esse conceito de nível e classe está invertido, tá? Esse desempenho dele geralmente tem a ver com nível, tá? Que aí por meio da avaliação de desempenho dele ele progride de nível, de tempo, tá? E classe tem a ver com o grau de escolaridade ou habilitação dele, tá? Graduação, mestrado, doutorado, ensino fundamental, médio, superior, tá? Mas, no geral, na gestão de pessoas como um todo, o conceito de nível é vinculado à formação e classe ao desempenho dele ao longo do tempo, tá? E aí tem que ficar ligado em concurso público, tá? Tem concurso público que cobra as leis de carreira, né? E daí das leis de carreira tem a ver, tem que ver qual é a lei que está sendo cobrada para ver o conceito de nível e classe, se é se está invertido ou se está correto, tá? E a progressão, ela pode ser tanto horizontal quanto vertical. Horizontal é quando há mudança de classe e vertical quando há mudança de nível. E isso é comum, tá? Isso independe. Progressão horizontal sempre tem a ver com classe, tá? E progressão vertical sempre tem a ver com nível. E ascensão funcional é quando os servidores concorrem a uma vaga em um cargo superior a que ele ocupa hoje e ele tenta obedecer algumas condições e requisitos ali para a investidura. Hoje é muito raro acontecer, tá? Esse tipo de ascensão funcional, a maioria dos planos de carreira não tem isso, pelo menos do estado de Mato Grosso, tá? Mas ainda assim é comum encontrar alguns órgãos. E, na verdade, o de professor da Unemat tem esse modelo de ascensão funcional, porque da Unemat você tem classe A, B, C, D e E, tá? Então, A, B e C, você consegue progredir horizontal e verticalmente. Mas a D e a E é um mini concurso, é como se fosse uma ascensão funcional. Para alcançar, você tem que ter, no mínimo, eu não lembro agora a regra, mas no mínimo tantos anos, tem que estar na C há pelo menos 15 anos, tem que ter um número X de publicação, um número X de orientação, tá? Tem alguns requisitos ali. Esse aqui é uma tabela salarial do cargo de docente, tá?
de professor, tá? Então, eu tenho aqui como nível 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Até o nível 10. Cada mudança de nível ocorre no interstício de 3 anos e a mudança do nível só se efetiva mediante a avaliação por uma comissão permanente né, de avaliação docente, mas cada órgão, cada lei de carreira vai determinar os critérios de avaliação e como que vão ocorrer, tá? E eu tenho como classe A, classe B e classe C. Deixa eu pegar aqui uma caneta para marcar. Tá? Eu tenho aqui classe A, classe B e classe C, que são vinculadas à formação. Classe A, graduação, classe B, mestrado, classe C, doutorado. Tá? Então, percebam que isso vai um pouquinho diferente, né? Está invertido aqui o conceito, tá? Mas isso eu não sei por que o Estado de Mato Grosso entende invertido, tá? Mas na teoria da gestão de pessoas, né, quando você pega os livros, os autores, nível, né, tem a ver com a formação, tá, o ensino dele, e classe tem a ver com o tempo e com a avaliação de desempenho dele aqui, tá? Só para explicar para vocês, deixar claro as duas, e aí caso forem fazer, estudar para um concurso, tá? A gente olha a regra do concurso para ver. Para fins teóricos da disciplina, a gente vai entender da forma conceitual, né, o nível vinculado à qualificação dele, classe vinculada ao cargo, à graduação, ao nível de ensino dele, tá? E aqui eu tenho um exemplo, né? Eu tenho o cargo da classe A, né? Aí eu mantenho o mesmo cargo, vou para a classe B, mantenho o mesmo cargo, vou para a classe C e por aí vai, tá? Já a carreira, ela vai compor um agrupamento dessas classes escalonadas em função do grau de responsabilidade e do nível de complexidade das atribuições. Então, a carreira, ela vai reunir, tá, aquele conjunto de classes, tá, que vão compor, tá, o incentivo para o indivíduo permanecer ali naquela instituição, né? E se desenvolver, evoluir ao longo do tempo, tá? Então, só um detalhe aqui que eu chamo a atenção. Por que eu não posso, então, professor, igual na empresa privada faz, trocar de concurso internamente, né? Todo mundo lá no órgão gosta de mim, sou uma pessoa muito querida, e se dependesse deles, né, eu poderia trocar um cargo de técnico administrativo por um cargo de contador ou de administrador, tá? Não é bem assim, tá? A Constituição Federal, ela bate muito na tecla do provimento, né? E o provimento, eu vou falar sobre ele na próxima aula, ele fala sobre a questão, né? Tem toda essa questão de cargo, nível, requisito exigido. Então, a própria Constituição Federal, ela permite em algumas situações o acúmulo de cargo, em outras não, tá? Ela fala que tem que ser dentro do mesmo nível, né? Então eu não posso acumular um cargo de nível superior com um cargo de nível médio, tá? Eu posso ter acúmulo de cargo respeitado alguns requisitos, tá? Então, a partir do artigo 37 ali, a Constituição Federal começa a falar, né, do provimento dos cargos e eu não posso simplesmente trocar o meu cargo dentro da instituição, tá? A única forma de eu mudar de cargo é por meio da extinção da carreira, tá? Que aí tem regras específicas, isso chama provimento derivado, né? Aqui no estado de Mato Grosso tinha o antigo DERMAT, que é o Departamento Estadual de Estrada e Rodagem de Mato Grosso. Quando esse órgão, que era vinculado à Cinfra, fechou, extinguiu a carreira e a Dermat não tinha o que fazer com um monte de motorista, operador de máquina, aquela coisa toda. E aí ele foi redistribuindo para vários órgãos públicos, e aí essa pessoa entrou no órgão público sem fazer concurso, porque ela foi provida, tá, por provimento derivado, e aí teve uma lei que autorizou ela mudar de cargo, tá, na mesma lei que extinguiu ali o Dermat, tá? Então, a ideia da carreira é ter motivações para manter os talentos engajados na atividade pública.
e tem que trazer uma perspectiva de carreira, né? Então tem que dizer quais são as formas de ingresso, a movimentação entre os órgãos, lotação, remuneração, e isso é uma coisa que chama muita atenção, tá? Porque a questão da movimentação, como é que eu sou promovido, né? Eu vou fazer esse concurso para essa região, como é que eu faço transferência, né? Como é que eu peço para mudar de lugar, para ser removido? Então, tudo isso vem descrito na lei de carreira, tá? E aí eu chamo a atenção para um detalhe. Pegando novamente aqui como exemplo, vou bater nessas duas leis, que é a 321 e a 320 de 2008, porque fica fácil de eu exemplificar para vocês. Na lei de carreira docente, que é a 320 de 2008, prevê a contratação temporária para tal situação, tal situação, tal situação, tá? Vaga não preenchida em concurso público, substituição de servidor afastado por mais de 30 dias e por aí vai, tá? Na lei de carreira do técnico, que é a 321 de 2008, lá está dizendo que a única forma de ingresso é exclusivamente por meio de provimento efetivo. O que significa isso? Não existe possibilidade de contratar técnico temporário na lei 321. Ah, professor, mas eu sei que a Unemat tem técnico contratado, porque está cumprindo um TAC, um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. Porque a Unemat ela já pediu concurso, porém, na Constituição Estadual de Mato Grosso diz que provimento é competência privativa do governador do estado de Mato Grosso. Então, mesmo que a Unemat seja da administração indireta, mesmo que a Unemat tenha autonomia didática e administrativa, ainda assim, a Constituição Estadual diz que só o governador pode autorizar e só o governador pode nomear servidores públicos, tá? Então, diferente, por exemplo, da UFMT, a Unemat não pode abrir concurso a qualquer momento, tá? Ela tem que ter autorização do Estado para isso. E na lei de carreira de técnico não se permite a contratação temporária, tá? E a carreira, ela exige do carreirista, né, do servidor, um aprendizado constante. Então, ela exige que seja produzido, né, conhecimento e que esse conhecimento seja incorporado às práticas modernas de gestão e às tarefas, né, e funções dos colaboradores ali no dia a dia. E quais são as características das carreiras? Tá? Então, a carreira ela não deve ser algo estático, né, ou seja, parado naquilo o tempo todo, e nem arbitrário. Eu faço o que eu quero a qualquer momento. Tá? Então tem que ter um meio termo. Ela tem que ser flexível ao ponto de adaptar as novas tecnologias, aos novos comportamentos socioculturais, né, da população, porém também não pode ser, como é que eu posso dizer assim, algo que mude também com tanta frequência, ao ponto de, às vezes, fazer uma mudança errada sem perceber, tá? E também não pode ser muito rígida ao ponto de a sociedade mudar, a tecnologia mudar e a carreira prender ali as pessoas, tá? Essa questão, por exemplo, da terceirização foi colocado, porque que, né, depois a gente pode até discutir isso com mais profundidade numa outra aula, mas a terceirização ela foi colocada principalmente para a parte de vigilância e segurança, manutenção, serviço geral, ali, limpeza e tal, porque era muito difícil você manter as pessoas empregadas nessas áreas, nesses cargos. E aí, muitas vezes, você tinha as pessoas tirando férias, ficando doentes, se aposentando, e aí não tinha quem limpar, não tinha quem cuidar da segurança, né? Então, a contratação terceirizada para atividades meios, tá? Depois teve a lei lá no governo Temer que permitiu para atividade fim também, mas a terceirização para atividade meio, ela foi fundamental para a continuidade, né, do serviço público, assim, para que na saída de férias, na ausência por doença e tal, a empresa contratada já substitui imediatamente esse colaborador, tá? Então, ainda resulta a composição, a organização de carreira ainda necessita de alguns ajustes e de algumas mudanças no setor público brasileiro.
porque o profissional acaba ficando restrito ao desenvolvimento e evolução exclusivamente dentro do seu cargo, a não ser que ele preste um novo concurso público para um cargo distinto ou assuma uma função de confiança e passe a se dedicar a um papel gerencial. Então, essa questão do modelo brasileiro de ocupação de cargo ali, de constituir carreira, não permite que eu, professor Gustavo, eu já fui técnico da Unemat, tá? Eu já passei no concurso para técnico, eu tinha todas as condições para ser docente, mas eu tive que prestar outro concurso e aguardar a nomeação para ocupar o cargo docente. Eu não poderia simplesmente parar, sair do administrativo e ir para professor hoje como se fosse uma empresa privada, tá? E isso em outros países já é mais comum. Tá? O provimento promocional, se eu não me engano. Tá? Não vou me recordar o nome correto agora, mas ele tem a ver... a pessoa tem os requisitos do cargo, ela tem competência e habilidade, ela pede uma banca para ela, né, específica, e se a banca fala, não, você tem condição, independente da quantidade de candidatos, a qualquer momento ela pede, e a qualquer momento ela pode ser promovida. Tá? E aí um outro aspecto que se destaca, falando das carreiras, é o caráter não linear da carreira, ou seja, não é apenas uma sequência cronológica que a pessoa tem que cumprir, ela precisa ser avaliada, tá? Para que ela possa avançar ali ao longo da carreira. Tá? Então não é cumprir o tempo, é cumprir o tempo e foi avaliada corretamente nesse período. Tá? Então, no setor público, geralmente esses ajustes de carreira são resultado de algumas negociações entre sindicato, as organizações e governo. Tá? Então tem muita discussão, quando vai discutir plano de carreira, quase sempre tem ali uma ameaça de greve e tal, porque você tem o sindicato brigando muito pelo servidor, o governo brigando muito para defender, né, a economicidade do Estado, e aí você tem um processo ali de negociação em meio termo que acaba chegando num consenso. Tá? Mas isso pode ser dias e pode ser anos de negociação. E ainda predomina um engessamento de carreiras do setor público com a pouca flexibilização e mobilidade, o que leva à busca de mudança e à fuga de talentos, especialmente de nível superior. Então, muitas vezes um cargo mal planejado, um concurso que demora muito tempo para sair, ou que paga, às vezes, salário incompatível, né, com o cargo e com as funções desempenhadas, faz com que você tenha servidores entrando e saindo o tempo todo. Concurso público hoje é tão concorrido que geralmente as pessoas que passam nos primeiros lugares do concurso A também são as mesmas que passam em primeiro lugar no concurso B, também as mesmas do concurso C. Então, por quê? Porque está muito copiado, muito padronizado as formas de recrutamento e seleção. E aí o candidato estuda 2, 3 anos e ele fica bom naquilo, né? Os conteúdos do cargo almejado geralmente são muito parecidos, e aí ele acaba passando, e aí ele entra e sai da instituição, né? E quem perde com isso é a instituição, tá? Então, com isso eu concluo aqui o nosso assunto sobre carreira, e daí eu falo para vocês sobre admissão e dispensa na próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.